E vamos, sim, agora passar para Larissa Foquice, para o espaço de análise com a Ordem dos Advogados de Moçambique, para falar sobre os desafios do acesso à justiça. Olá, Isabel Banhissa, mais uma vez, muito obrigada. Sim, entramos agora para o nosso primeiro espaço de análise e em conversa estamos com Feroza Zacarias, representante da Ordem dos Advogados, e hoje vamos falar do acesso à justiça. E passo desde já a cumprimentar Feroza Zacarias. Muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Informativa. Feroza, falando-se no acesso à justiça em Moçambique, quais são os aspectos que merecem reflexão? Bom dia a todas e a todos. A Ordem dos Advogados agradece por esta oportunidade para fazer parte das festividades dessa Semana da Legalidade. E é isso. Então, indo à questão que me coloca, eu tenho a dizer que neste momento estamos a atravessar em matéria legal momentos muito bons como país, porque o país é, de facto, Moçambique é um Estado de direito democrático, é um país que deve primar pela legalidade. Temos temos uma Constituição, temos várias leis, temos instituições que estão para responder a esta necessidade da justiça. Entretanto, temos alguns aspectos que merecem a nossa apreciação negativa, que tem que ver com a morosidade processual, as custas judiciais, a falta de informação privilegiada por parte dos cidadãos em relação aos seus direitos e deveres, o alto nível de descrédito no sistema da administração da justiça por parte dos cidadãos por conta da enorme violação dos seus direitos que tem se registrado. E nós, como ordem, não vamos deixar de direcionar esta preocupação em relação à violação dos direitos humanos, que tem que ver com a Polícia da República de Moçambique, porque através da Comissão de Direitos Humanos da Ordem temos estado a observar e temos visto enorme violação por parte destes quadros que são por natureza, que são por lei, aqueles que devem preservar, garantir a segurança através da lei e ordem, mas temos estado a notar que esta corporação fugido daquilo que é a representação dos interesses dos cidadãos. Então, como eles fazem parte desta máquina toda que é a administração da justiça, que é a garantia da lei e ordem, eles merecem a nossa atenção, a nossa apreciação negativa enquanto entidade que devia colaborar para que a justiça fosse garantida a nível do nosso país. De forma concreta, que tipo de violação tem vindo da parte destes agentes e qual é o papel fundamental da Ordem dos Advogados de forma a garantir que estes agentes, primeiro, possam ser responsabilizados, segundo, possam cumprir ou garantir a justiça? Antes, importa salientar que, neste momento, a Ordem dos Advogados conta com 11 conselhos provinciais a nível de todo o país, onde tem um Instituto de Assistência Jurídica que garante assistência jurídica aos cidadãos que procuram pela assistência a título gratuito e com a qualidade necessária. Falo da qualidade necessária porque estão lá advogados estagiários que estão para assistir esses cidadãos a nível de todo o país. E indo a questão que me coloca em relação ao tipo de violações que nós temos estado a registrar, não podemos delongar sem direcionar estas violações à pandemia de Covid-19 que se registra a nível de todo o mundo e particularmente a nível de Moçambique. Neste momento, por conta das medidas de prevenção à propagação da pandemia, temos estado a notar o agudizar das violações dos direitos humanos.
Falo precisamente do direito à livre circulação, que deve ser limitado sim, mas tudo deve ser respeitando os limites legais. Falo de um direito que é fundamental, porque está previsto na nossa Constituição, que é o direito à reunião, o direito à manifestação, que tem de forma gritante e de forma vergonhosa para nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto universo, Estado a ser limitado pelo nosso governo, mas de forma direcionada pela Polícia da República de Moçambique, que não deixa sequer mais de 2, 3, 4 pessoas reunirem-se na via pública, não deixa pessoas manifestarem-se. Então, é muito preocupante e não posso, neste momento, deixar essa oportunidade para trazer um caso muito recente que ocorreu ontem, que tem que ver com na Zambésia, onde o presidente do município foi impedido de circular de bicicleta. Aquilo merece atenção do país, da polícia, ao mais alto nível. Não se pode minimizar aquele ato no nosso país. Afinal de contas, nós temos leis, temos limites legais, temos que ditam em que circunstâncias as pessoas podem manifestar-se, podem reunir-se. Estamos falando de alguém que estava andando de bicicleta, então nós ainda estamos impactados, ainda estamos sem reação, mas já é de repudiar, é de condenar aquele tipo de atuação, aquela abordagem policial que não representa aqueles são os interesses do Estado. A própria polícia devia sentir-se, em primeira instância, envergonhada, pensar que quando se fala de direitos, de garantias, hoje parece que estamos a falar do direito de garantias de outrem, mas amanhã a própria polícia pode se encontrar numa situação em que precisa de usufruir desse direito, mas terá contribuído para a sua limitação, para um retrocesso à liberdade de circulação, de manifestação, de união, e não vai poder ter como reclamar esses direitos. Feroza Zacarias, quais são os desafios concretos que o cidadão moçambicano enfrenta para ter acesso aos serviços jurídicos? Os desafios são de várias ordens. Referimos aos desafios que têm que ver com a falta de informação, a informação em relação à existência de instituições que garantem essa assistência jurídica, que garantem a justiça. Falo também de questões que têm que ver com a morosidade processual. Também temos questões que têm que ver com as custas judiciais, que alguns cidadãos acabam não conseguindo acarretar com estas custas. E também temos um desafio que é preocupante, que tem que ver com a falta de crédito, o descrédito em relação às instâncias da administração da justiça. Cidadãos que têm se encontrado em situação de necessidade de assistência jurídica, mas simplesmente não se dirigem, não denunciam casos de violação dos seus direitos, casos que eles precisam de assistência jurídica, porque não acreditam que lá encontrarão uma solução. Então, temos desafios de várias ordens que merecem a nossa atenção e nós, enquanto ordem, temos estado a responder a estes desafios, conforme já me referi, através da assistência jurídica e patrocínio judiciário, a nível dos conselhos provinciais, pelo Instituto da Assistência Jurídica, que é o IAS, da Ordem dos Advogados de Moçambique. Qual deve ser o papel deste mesmo cidadão de forma a colmatar estes desafios, sendo que em várias instituições, em vários lugares, este cidadão não, quer dizer, tem aqui tido limitações de acesso à justiça. Aonde este cidadão deve ir? A quem recorrer? Em primeira instância, o cidadão deve saber que Moçambique é um Estado de direito, é um Estado democrático, é um Estado que prima pela observância escrupulosa e estrita daquilo que consta da lei, das leis. Nós temos uma Constituição da República, temos várias leis que garantem a promoção, a proteção dos direitos cidadãos a vários níveis, leis laborais, leis da família,
leis criminais. Então, o cidadão, em primeira instância, tem que saber que Moçambique, sendo um Estado de direito, é um Estado que prima pela observância, pelo respeito à lei, é um Estado que tem instâncias que estão para responder a essas necessidades. Temos tribunais, temos instituições governamentais, assim como não governamentais, que estão para, conjuntamente, em colaboração, responder a essa resposta à necessidade do acesso à justiça. Então, o cidadão nunca deve limitar-se a ter um caso e não saber e não participar. Então, é importante que o cidadão saiba que, sendo esse um Estado onde temos leis, dirigir-se a instâncias próprias, falo de instâncias governamentais, instâncias não governamentais, já me referi à ordem, assim como a várias associações, organizações da sociedade civil, temos o próprio IPAS, onde o cidadão deve dirigir-se, assim como, sendo um cidadão que tenha condições, deve dirigir-se a uma assistência jurídica onerosa através de um advogado que possa garantir a sua defesa, a proteção dos seus direitos. Olhando concretamente para a Ordem dos Advogados, qual tem sido a procura destes cidadãos? Qual tem sido o nível de procura, melhor dizendo, dos cidadãos para a justiça ou para ter acesso à justiça? O nível de procura pelos serviços, pela assistência jurídica e patrocínio judiciário através da Ordem dos Advogados é um nível muito elevado, é muito elevado porque temos registrado enormes enchentes a nível dos gabinetes da ciência jurídica através dos conselhos provinciais e temos registrado vários tipos de casos que os cidadãos vêm a participar. Também temos outros mecanismos que os cidadãos têm estado a usar agora, porque por conta da pandemia do Covid-19, a Ordem tem estado a publicitar outros mecanismos que têm que ver com chamadas telefônicas, que têm que ver com o uso das tecnologias, falo dos WhatsApps. Então, o nível é de muita demanda e nós temos estado a enfrentar esse desafio de ter que responder a estes todos os cidadãos e não está muito prazeroso, porque essa é a nossa missão, mas está sendo um grande desafio responder a demanda que temos estado a registrar e não podemos deixar de salientar também que nós, enquanto uma ordem que está para prestar assistência jurídica gratuita, também temos enfrentado o desafio de orçamento cabal para responder às necessidades da assistência jurídica e patrocínio judiciário aos cidadãos. E qual tem sido o papel da Ordem dos Advogados para garantir o acesso à justiça, assim também no fornecimento de serviços judiciários jurídicos ao cidadão? E também, será que a população tem conhecimento dos serviços prestados pela Ordem dos Advogados? Creio que sim. Os cidadãos têm esta informação porque, a nível central, a Ordem já se firmou, mas neste momento estamos no primeiro ano, nos primeiros anos da instalação dos conselhos provinciais a nível de todo o país, e lá cada um dos conselhos tem procurado fazer a divulgação, a massificação da informação em relação à existência deste departamento, à existência desse Instituto da Ciência Jurídica e Patrocínio Judiciário aos cidadãos. E também temos estado a nos dirigir, por exemplo, às cadeias para fazer a divulgação dos serviços de ciência jurídica e também para fazer a respectiva prestação de assistência jurídica e patrocínio judiciário. Então, de forma geral, tenho a dizer que sim, o cidadão, aos poucos, ainda não posso dizer que é absoluto, tem estado a saber que existe uma ordem dos advogados que está para garantir a proteção, a promoção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e também está para garantir a assistência jurídica a esses cidadãos que necessitam. Feroza Zacarias, relativamente aos direitos humanos, que aspectos merecem uma reflexão assim mais a fundo? Em relação aos direitos humanos, nós
temos enormes preocupações, já me referi no início da nossa conversa, que tem que ver com a limitação de direitos fundamentais. Em que ponto, em que com situação o argumento, país está no que diz respeito à violação dos direitos humanos? E qual tem sido, precisamente, o papel da Ordem dos Advogados? Estamos num momento preocupante. É favorável porque nós temos várias leis, conforme já me referi, que estão para defender, estão para proteger e promover os direitos fundamentais dos cidadãos. Mas estamos num momento muito preocupante porque, por conta da pandemia da Covid-19, mas mesmo antes da eclosão dessa pandemia, já vínhamos registrando isto, mas agora, com a pandemia da Covid-19, parece que a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos tem sido mais gritante ainda, porque aqueles que deviam garantir a proteção, a salvaguarda desses direitos, têm estado a usar-se do argumento das medidas de prevenção, a propagação dessa pandemia, para violar ainda mais os direitos fundamentais dos cidadãos. Então, direitos fundamentais, refiro-me a direito à livre circulação, refiro-me a direito à reunião, direito à manifestação, direito até acesso à informação, então, direitos de várias ordens. E isto é bastante preocupante, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que para travar esta pandemia devemos cumprir com o nosso papel, nós enquanto cidadãos, assim como enquanto instituições, enquanto Estado, mas temos estado a notar um uso excessivo e abusivo das normas legais, assim como da força, para violentar os cidadãos, para limitar os direitos dos cidadãos. Isto não é isto é de enaltecer enquanto aquilo que nós temos estado a observar. E por conta disto temos a dizer que estamos num momento muito preocupante em relação à violação destes direitos fundamentais dos cidadãos por aqueles que deviam garantir a sua salvaguarda. Falo, em primeira instância, ao nível máximo do próprio Estado, e que, vezes sem conta, emanou decretos que iam contra a realidade social e a realidade da maior parte dos cidadãos. E falo da própria polícia, que, vezes sem conta, ignorou as normas, ignorou aquilo que vinha estipulado nos próprios decretos, tem estado a ignorar o que consta das leis e tem estado a violar os direitos fundamentais dos cidadãos, usando-se desse argumento das medidas de prevenção à propagação da Covid-19. Então, isto é deveras preocupantes e seria oportuno, seria mesmo de convidar as instâncias policiais, falo a mais nível, a mais alto nível, que se pronunciasse em relação àquela que deve ser a abordagem humanizada da polícia, e também em relação ao reforço, se é que já existe essa capacitação pró-direitos humanos, capacitação técnica sim, mas é importante que a polícia saiba como deve atuar respeitando as leis, a legalidade e respeitando também aqueles que são direitos fundamentais, respeitando a dignidade da pessoa humana, e nós não temos estado a observar isso. Mas não podemos falar só dessas entidades sem olhar para o próprio cidadão, que também, vezes sem conta, tem estado a violar as leis. Então, este cidadão também é chamado a cumprir com aqueles que são seus deveres para esta nação. Bom, ia mesmo tocar nesse aspecto, porque tem violação da parte das autoridades para o cidadão, mas também do próprio cidadão para o cidadão, assim como do patronato para o empregado, neste caso. Bom, gostava de saber, fora estes aspectos que a Ordem dos Advogados tem assistido, existem casos de cidadãos que procuram os vossos serviços para denunciar o abuso dos direitos humanos, ou nem por isso? E existindo, quantos têm sido mais ou menos estes casos de denúncia? A Ordem dos Advogados funciona através da central, que tem o seu secretariado executivo, a sua direção executiva. Também funciona através dos conselhos provinciais, conforme já me referi, que tinha lá
os gabinetes de assistência jurídica e patrocínio judiciário, mas também tem comissões de trabalho. Falo precisamente da Comissão de Direitos Humanos, a que represento, tem as demais comissões que têm estado, sim, a registrar, a receber casos de denúncia de violação dos direitos humanos, direitos fundamentais dos cidadãos e têm dado o seu devido seguimento através de posicionamentos e através de assistência jurídica e encaminhamento, conforme o caso, ao CP responsável para que dê continuidade à assistência jurídica, porque não interessa só posicionar-se, depois não assistir o caso concreto, não ter um desfecho nas instâncias judiciais e, por outras vezes, soluções extrajudiciais. Então, em termos de números, eu não tenho como partilhar números exatos aqui, porque não posso falar da ordem enquanto uma comissão neste momento. Afinal de contas, estamos numa semana da legalidade, então, e nós somos uma ordem que tem representação a nível nacional, então eu não tenho neste momento como partilhar números gerais, mas, conforme já me referi, temos estado a registrar enormes demandas e nós estamos aqui a reafirmar esta abertura, a existência deste mecanismo de denúncia, de participação da violação dos direitos fundamentais, assim como não, porque também esse mecanismo pode servir para partilha de ideias, críticas, sugestões, para que nós possamos cumprir com aquele que é nosso papel de defesa, promoção do Estado de Direito e democrático, cumprimento da legalidade, sem deixar de olhar também para aquela que é a salvaguarda dos direitos e interesses do próprio advogado e das advogadas. Rosa Cinqué Zacarias, existe um leque de instrumentos legais que garantem o cumprimento, ou seja, que garante os direitos humanos. O que é que está a falhar para que não se cumpra efetivamente os direitos humanos? O que é que está a falhar em várias instâncias? O que está a falhar é um olhar ao nível de base. Falo um olhar ao nível de base a partir da família, a partir do momento em que o ser humano, o cidadão, nasce e vem ao mundo e encontra uma família que não sabe também o que é que significam direitos fundamentais, o que é que significam direitos humanos. Partimos depois para a fase subsequente, que é a fase da pré, depois das escolas, das universidades, e acabamos chegando às instituições governamentais, assim como não governamentais, que não têm tido um olhar sensível, um olhar específico em relação a essa componente de direitos fundamentais, direitos humanos dos cidadãos, respeito pela dignidade da pessoa humana, e depois acabamos tendo casos desses de já ter pessoas formadas, pessoas tecnicamente capacitadas, mas que não têm esse olhar, não têm essa sensibilidade para os direitos humanos. Falo de pessoas, de profissionais em todos os níveis, não só da polícia, conforme já me referi, falo até dos magistrados, dos próprios advogados que precisam de ter este olhar para os direitos humanos, e isto não pode ser visto já na fase adulta, na fase já em que a pessoa já é quadro, é formado numa determinada área. Então, é importante que comecemos a olhar, enquanto país, a partir da base, como trazer essa abordagem, esse respeito por esses direitos fundamentais, por esses direitos humanos que devem ser vistos como gerais, assim como universais e como para todos. Moçambique tem uma Constituição que tem lá um princípio basilar, que é o princípio da universalidade e o princípio da igualdade, que diz que todos nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, aqui em Moçambique, somos iguais perante as leis, que somos iguais independentemente da raça, o nível de escolaridade, entre outros elementos. Então,
onde eu sinto que está a falhar e que podemos melhorar é este olhar a partir da fase embrionária, a partir da base, e depois chegamos às famílias, às instituições, e será facilmente de se cumprir, porque não podemos ver direitos humanos como uma coisa nova, assustadora. Por exemplo, o cidadão não tem que saber quais são os seus direitos fundamentais, que existem direitos humanos e direitos fundamentais quando já está preso. É um exemplo. É importante que saibamos que nós, enquanto cidadãos, temos certos direitos, que temos uma Constituição, que temos leis, e nós temos que fazer nosso trabalho também enquanto entidades da administração da justiça, enquanto cidadão em geral, a todos os níveis, falo até das próprias igrejas, das associações, que temos que fazer essa divulgação dos instrumentos legais para que o cidadão possa saber que existe esse instrumento, da mesma forma que sabemos que existe uma Bíblia, que existe o livro X, que existem alguns ditados. É importante que o cidadão saiba que Moçambique é um Estado de direito, é um Estado democrático, é um Estado que prima pela observância das leis. E quais são essas leis? O que dizem essas leis a todos os níveis? Falo a todos os níveis, porque também não é importante, não interessa termos leis que tem lá uma saibam que existe essa lei e diz isto, falo da lei de violência doméstica, por exemplo, lei da família.